Olá, bom dia. Qual o segredo para um casamento longo, feliz e sem crises? Aliás, será que isso é possível? Como contornar os demais conflitos que existem na família, como entre pais e filhos, entre irmãos, como jovens e adolescentes, tão acostumados hoje em dia com os relacionamentos fugazes, encaram os compromissos? O que diz a Igreja Católica sobre traições e divórcios? Quer saber as respostas? Então fique com a gente, porque o Globo Comunidade de hoje vai discutir a relação. A senhora é casada? Sou separada. Por que acabou o casamento? Porque ele tinha outra. A senhora não perdoou? Não. Envelhecemos juntos. Fizemos 47 anos de vida. Não. É mais feliz agora? Muito mais? Nossa! Muito bem casados, muito feliz? Mas muito felizes. Ela é a alegria da minha vida, a minha razão de viver. Qual que é o segredo dessa felicidade toda, dessa declaração toda aqui, tão cedo? Eu acho que, assim, se doar, sabe? Se entregar um pro outro. Fazer um outro feliz. Eu acho que é o segredo de tudo. Assim. É o verdadeiro amor. Que amor não é esse nosso sentimento de gostar de um sexo ou outro, mas o amor de se entregar realmente a um ao outro. O segredo da felicidade é eu fazer a felicidade dela e ela fazer a minha. Nunca a gente pensando em si. Quanto tempo namorando? 5 meses. Isso é pouco, muito? Ah, sei lá. Você namorou mais do que isso? Já. Quanto tempo? 1 ano. 1 ano é bastante. 1 ano é bastante. Muitos pais ficam apavorados quando os filhos começam a chegar naquela idade de ter os primeiros relacionamentos. Até porque muitos namoros começam cedo demais. E tem outro ponto. Aos olhos dos mais velhos, os relacionamentos de hoje são superficiais, ricos em quantidade, mas pobres em qualidade. Será que é isso mesmo? Afinal, o que se passa nesse universo da garotada? Os namoros, eles duram quanto tempo pra você? Pouco? Por quê? Semanas, né? Porque não tem muita graça, né? Não tem muita graça ficar muito tempo com a mesma pessoa. Não tem. E a nossa conversa sobre relacionamentos começa com o psicólogo Nelson Fernandes Júnior, que é especialista em sexualidade humana. Bom dia. Bom dia, Adriana. Os relacionamentos entre adolescentes, os namorinhos, eles geram muito conflito nas relações entre pais e filhos? Sim, ainda existe, né, nas questões familiares todo aquele contexto de que os filhos não ficam adultos, né, são sempre crianças e sempre há necessidade dos pais estarem supervisionando essas relações que eles têm fora de casa. Por que que os relacionamentos perdem a graça tão rápido na adolescência? A gente precisa situar hoje, Adriana, esse tempo da adolescência que nós estamos vivendo. Então a gente sabe que hoje as questões de vivência sexuais e também das sociais, elas estão ligadas ao contexto histórico do momento que está se passando. Lá no seu século XIX, XX, né, a gente tinha os namoros que eram feitos através das famílias. Então não existiam tantas festas externas, as festas eram feitas dentro de casa e os filhos se conheciam daí e muitas vezes nem se conheciam. Eram levados ao casamento pela tradição familiar. Então a relação entre eles hoje é muito diferente. Outros exemplos que a gente pode dar, né? A modernidade, a forma da comunicação na modernidade. Os shopping centers, você pode ver que eles são tomados pelos adolescentes. Cada um com seu telefone celular na mão, né? Então hoje você basta olhar, a garota também retribui, porque a condição hoje histórica é outra, né? Com o advento da pílula anticoncepcional em relação a toda a revolução sexual que se teve, a condição da mulher hoje é muito próxima da do homem. Então essa troca é muito rápida, muito imediata. Agora, até que ponto esse tipo de relação hoje pode ser repetida para o resto da vida? Perfeito. É só um momento isso? Tende a ser um momento, tá? Desde que ele também vá amadurecendo nas suas outras questões, né? Na questão profissional, a questão de observar o que ele quer para o futuro. Mas quando você pergunta para esses adolescentes hoje, nas pesquisas feitas, a maioria desses adolescentes dizem que eles preferiam namorar. Né? Que o contexto do namoro, vamos por romântico, hoje a gente tem aquele amor confluente, né? Que esse amor romântico é uma característica também do idealismo do jovem, do adolescente. E como que os pais devem agir, principalmente quando essa variedade de namoro
Acontece dentro de casa. Aí o que a família Não dá tem... tempo nem de decorar o nome Não dá. do namorado, da namorada, já tem outro. Justamente. Então, Adriana, são os limites que cada família deve ter em relação à educação dos seus filhos. Então, o suporte religioso, né? O suporte dos vínculos familiares, o suporte daquilo que você quer para o seu filho no futuro, a preocupação com uma relação estável, amorosa, em que contexto essa família vai se reproduzir. Quando você também deixa para o adolescente as questões, é claro que da sua liberdade, da sua independência, mas dos valores que ela precisa ter, porque a família não vai acobertar essa situação, você vai ter que arcar com o resultado dos seus atos. Quer dizer, limite com regras. O limite com regras e também expor muito claro para o adolescente as Orientação. consequências e as consequências desses atos. Olha, você está trazendo cada dia uma pessoa aqui dentro de casa. Primeiro que eu não vou autorizar isso. Essa é a nossa casa e ela precisa ser respeitada. No meu momento, você precisa respeitar também aquilo que eu acredito ser bom para você. Quer dizer, esses vínculos precisam ser solidificados também. Certo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Ok, muito obrigado também a você, Bernardo. Daqui a pouco, um testezinho feito pelo padre Reginaldo Manzotti para saber a quantas anda o seu casamento. E logo depois do intervalo, que os casais mais reclamam nas terapias. Até já!